Oi, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Tudo? Estão se cuidando? Mais do que nunca, por favor. Nós vamos fazer a correção da nossa tarefa na página 214 e 215. Foi a tarefa que a professora passou na semana anterior, ok? Então, vamos compartilhar aqui a tela para fazermos a correção. Aqui. Qual é a primeira pergunta, professora? 214. A primeira pergunta, ela já está aí, ó, a número 1. Está falando que a química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. Com seu desenvolvimento e aplicação nos processos de industrialização, a partir do final do século XVIII, gente, foi quando começou, o final do século XVIII, foi quando começou a primeira revolução industrial, tá? Essas transformações passaram a se realizar em escala maciça, em grande quantidade, tá? Aí a pergunta é, cada inovação que é feita, né, cada tecnologia, a sociedade quer mais, quer mais, quer mais. Né? Aí o que acontece? Quanto mais você compra um produto, mais as indústrias precisam produzir. Se elas precisam produzir, vai atrapalhar o meio ambiente ou não vai desgastar o meio ambiente? Olha aqui uma indústria petroquímica lá no Rio de Janeiro. É claro que a indústria, nesse caso, ela está liberando o dióxido de carbono, metano, e ela é derivado de fósseis, tá? A pergunta ainda continua. Credo que pergunta longa, pergunta número 1. Ainda continua. O desenvolvimento das indústrias ocorrido em diversas sociedades, elas têm acompanhado, na verdade, os conhecimentos científicos, mas qual é o problema que traz a petroquímica, ou seja, os derivados do petróleo? Erosão não vai ser. Derrubada de floresta não vai ser. A produção de resíduos poluentes. Quais são os resíduos poluentes? As fumaças que saem, que são os dióxidos de carbono. A questão número 2, no livro de vocês, ainda na página 214, tem um texto aí que fala que o relatório de 2010 estima-se que 50 milhões de toneladas de produtos descartáveis e altamente tóxicos são produzidos. E, normalmente, eles estão vindo de que país? Países do Estados Unidos e países da Europa. Quando eu falo Europa, eu estou falando de um continente, isso mesmo. Esses produtos descartáveis são levados, sobretudo, para um lugar chamado Ásia e África. Que triste, né? Mas quem é que leva? Ou vai pela água, que vai sendo levada, gerando ali, ou vento, né? Gerando problemas de saúde. Aí pergunto o seguinte, ainda na questão número 2, da página 214. O texto refere-se a problemas ambientais de mais rápido crescimento no mundo, ou do lixo quê? O que está mais crescendo no mundo? Garrafa PET? Plástico? Alumínio? Ou produtos eletrônicos? Claro que são os produtos eletrônicos. Cada ano ou cada mês, você vê inovações relacionadas a isso. Então, a resposta certa são os produtos eletrônicos. Portanto, está destacado aí em amarelo. A questão 3 fala sobre o protocolo de Quioto. O protocolo de Quioto é um acordo que foi feito em 1997, gente. Não está aí nesse momento aqui nesse slide, mas foi feito em 1997 para diminuir a quantidade de carbono, ou seja, daquelas fumaças, na atmosfera. E o objetivo era diminuir pelo menos 5,2%. Eles conseguiram? Não. Não conseguiram. O protocolo de Quioto, os Estados Unidos não aceitou,
de jeito nenhum, né? A adesão, não aceitou ali assinar o protocolo. A Austrália também não aceitou, mas mais tarde a Austrália aceitou e os Estados Unidos ainda continua achando que esse tipo de problema ambiental, de eu diminuir a produtividade industrial, vai afetar o meu lucro. Mas é possível ter uma produtividade agrícola ou industrial usando mecanismo aí que diminui a poluição? Claro que é. Aí nós temos a outra questão, que seria a questão 4. Mas a questão 4 é uma questão bem pessoal. É por isso que a professora nem colocou aqui, tá? A questão 4. Porque fala assim, ó. Essa aqui é a 3. A 4 fala assim. A elevada produção imposta pelo sistema capitalista globalizado é considerada a grande responsável pela degradação ambiental, certo? Cite pelo menos 4 atitudes que você pode tomar para amenizar o problema ambiental no presente e no futuro. Qual o problema, ou qual a decisão, qual o seu projeto de vida para diminuir o problema ambiental? Pense aí. Beijos. Até a nossa próxima aula, que será revisão para a nossa avaliação. Beijos.